Olá, hoje vamos dar uma olhada no mangá Rise from the Rubble. Como sempre, deixe-me saber se você gosta dessas recapitulações de mangá pressionando o botão de curtir. E não se esqueça de se inscrever para ser notificado da próxima vez que postarmos um vídeo. Com isso, vamos para a recapitulação. 8 anos atrás, a cidade S foi atingida por uma onda de monstros. Foi o maior desastre que levou a China a cair no apocalipse. Seguimos o herói Zhou Fan, o mais fraco membro reserva dos Guerreiros da Queda das Estrelas. Onde quer que ele vá, murmúrios desagradáveis o seguem, falando sobre como ele é filho do traidor Zhu Rui. Devido a isso, ele foi expulso da escola, ridicularizado ao procurar emprego. Até mesmo lhe foi negada a doação de sangue. Vendo que seu pai arriscou a vida e fez inúmeras contribuições para o país, Zhou Fan simplesmente não consegue ver seu pai como um traidor. Em suas desesperanças, Zhou Fan começou a pular de patentes para aceitar missões como mercenário. Como o membro reserva mais fraco dos Guerreiros da Queda das Estrelas, ele era visto como mero carne para canhão, mas desconhecido pelos outros lutadores que o desprezavam. Ele tinha seus próprios métodos de sobreviver a missões para as quais tinha uma patente muito baixa. Mesmo nas situações mais sem esperança, ele sempre conseguia sair vivo. Ele tinha de sobreviver porque prometeu descobrir a verdade e limpar o nome de sua família. Agora que atingiu a maioridade, ele pressiona seu pai pela verdade que lhe foi prometida quando era mais jovem. Ele quer saber o que realmente aconteceu quando seu pai supostamente abandonou seu dever, pelo qual foi condenado à execução, embora seus méritos tenham lhe garantido uma estadia de execução de 10 anos. No entanto, seu pai se recusa a explicar o que aconteceu todos esses anos atrás, dizendo que foi julgado de forma bastante clara, ao qual ele se declarou culpado. Ele implora para que Zhou Fan deixe a cidade S e mude seu nome e identidade para que possa viver uma vida livre dos crimes de seu pai. Tudo o que ele precisa fazer é fingir que não tem um pai como ele. Mas Zhou Fan não acredita, afirmando que seu pai não é do tipo que trairia seu dever assim. Ao sair da sala de visitas, os guardas o importunam, alegando que a taxa de visitação aumentou em 300%. Zhou Fan fica chocado, mas os guardas dizem que não podem fazer nada. Além disso, já são lenientes o suficiente ao permitir que o filho do traidor o visite. A taxa de visita de $450 o deixou no limite, então ele duvida que poderá se dar ao luxo de visitar seu pai agora. Enquanto sai da prisão, ele segura seu colar para se confortar. É um colar de um dragão de prata segurando uma gema azul, dado a ele por sua mãe como presente de aniversário. Dizem que é feito de fragmentos de meteoros da noite da queda das estrelas 8 anos atrás. Como provavelmente vale muito, Zhou Fan considera vendê-lo para poder continuar visitando seu pai, mas imediatamente para esse pensamento, ele terá que encontrar missões de patente mais alta no Guilda de Mercenários. De volta ao Guilda de Mercenários, ele pergunta a um homem que conhece lá, chamando de Tio Gao, se poderia conseguir algumas missões de patente, mas Gao recusa seu pedido, dizendo que mesmo um monstro de patente F precisaria ser um guerreiro da queda das estrelas de patente completa. E como reserva, ele tem sorte de ter sobrevivido como carne para canhão na taverna. Quando Zhou Fan insiste que não tem escolha se não procurar missões de patente mais alta, Tio Gao finalmente cede e entrega uma postagem de comissão de patente que está procurando batedores para enviar ao Covil dos Monstros. Vendo que a recompensa pela missão bem-sucedida é de $3.000, Zhou Fan agradece a Tio Gao, que simplesmente o adverte de que a equipe que vai para essa missão é bastante incomum, então Zhou Fan deve ficar atento. Depois de se preparar, ele encontra a equipe, e a líder da equipe feminina com um rabo de cavalo rosa se apresenta como Muyin Yui. Judiando por sua arma e equipamento, Zhou Fan reconhece Muyin Yui como uma guerreira da queda das estrelas de patente intermediária, o que é incomum, já que apenas novatos costumam se preocupar com missões de patente. Na verdade, seu equipamento inclui núcleos de monstros, que só podem ser produzidos derrotando milhares de monstros, tornando apenas um deles inestimável acima da imaginação. Esses núcleos de monstros imbuem seu equipamento e armas para aumentar muito a força de um guerreiro da queda das estrelas. E não apenas as estatísticas de Muyin Yui como guerreira da queda das estrelas intermediária são pelo menos 4 vezes mais altas do que as estatísticas atuais de Zhou Fan, eles parecem ter a mesma idade, tornando esta jovem uma prodígio. Zhou Fan tenta se apresentar educadamente à líder da equipe,
esperando que essas pessoas não o associem imediatamente ao seu pai. Mas um homem com cabelo penteado para trás e olhos semicerrados chamado Muzi aperta a mão dele dolorosamente, perguntando se ele é a carne para canhão que o guilda de mercenários enviou para ajudá-los. Antes que Zhu Fan possa responder, um senhor de cabelos brancos repreende Muzi por intimidar um guerreiro da Queda das Estrelas em serviço de reserva. Muzi ri do incidente e então atira o contrato da missão no rosto de Zhu Fan, que o pega. Embora o truque tenha sido um pouco rude, sua velocidade de reação impressiona os outros membros da equipe e os faz saber que ele é adequado para a missão de batedor que Tio Gao recomendou para ele. Enquanto os membros da equipe lhe dão tempo para revisar o contrato, Wu Fan também tem tempo para verificar discretamente os outros 6 membros da equipe, notando que a equipe é composta principalmente por 4 novatos, enquanto Mu Linyu e o homem mais velho são de patente intermediária. Isso é emocionante porque significa que esta missão de patente não só será fácil, ele poderá conseguir o prêmio de $3.000 na lista sem fazer muito esforço. Enquanto estão a caminho do Covil dos Monstros, um dos lugares de reunião de monstros de onde os humanos foram forçados a fugir de suas casas, Zhu Fan considera que a maioria das armas modernas não tem efeito sobre os monstros, mas alguns dos monstros mais fortes na verdade usam balas e venenos para se transformar e se fortalecer ainda mais. E como os monstros são capazes de se matar, a humanidade começou a usar núcleos de monstros para aprimorar suas armas brancas como espadas. O que é por isso que os guerreiros da Queda das Estrelas que tinham tais armas eram lutadores muito valorizados. Enquanto se esgueira pelo Covil dos Monstros sozinhos, Wu Fan tenta atirar uma de suas flechas no olho de um monstro de pele resistente com aparência de anfíbio. O monstro piscou no último momento, e a pele em sua pálpebra era forte o suficiente para fazer a flecha ricochetear no monstro de forma inofensiva. O monstro-alvo então soa o alarme, enviando a maioria dos monstros atrás de um Zhu Fan que já está fugindo. No entanto, atrair os monstros era seu plano o tempo todo. Embora as informações subestimassem o quão rápido os monstros deste covil podem se mover. Ciente dos pontos fracos deste monstro, ele espera por uma abertura e atira na longa língua do monstro. No entanto, suas flechas normais, que não estão imbuídas com núcleos de monstros, são simplesmente empurradas para fora pelo tecido regenerador do monstro. Para salvar suas vidas, Wu Fan faz um sprint desesperado para a saída, conseguindo sair do covil dos monstros vivo. Ele reconsidera suas estratégias, decidindo que flechas normais devem ser usadas apenas para atrair monstros, porque ele não tem dinheiro para gastar em armas mais fortes, mesmo aquelas imbuídas com núcleos de monstros. Contra inimigos de patente como esses, ele lidera com sucesso o monstro perseguidor para uma emboscada montada pelos outros membros da equipe, e Muan Hou, o guerreiro da Queda das Estrelas de cabelos prateados, bloqueia o avanço do monstro enquanto Mu Linyu corta sua garganta. No entanto, mesmo depois de ter sido dissecado ao meio, o monstro ainda tinha alguma luta nele, avançando para os heróis já fugindo, pensando que finalmente é a hora do carne para canhão brilhar. Muzi empurra Zhu Fan para o monstro que se aproxima. Ele consegue evitar a mandíbula atacante do monstro, atirando no olho dele com sua besta montada no pulso, dando a Mu Linyu uma abertura para finalmente cortar o monstro. Nesse momento, ele ouve uma voz em sua cabeça, notificando de que matou um monstro de patente pela primeira vez, e que o sistema está iniciando e se adaptando ao hospedeiro. Enquanto ele está tentando entender o que isso pode significar, Mu Linyu ordena a Muzi para limpar o cadáver do monstro e procurar seu núcleo. O homem objeta, dizendo que limpar não está em sua descrição de trabalho, mas a líder da equipe lhe dá um olhar que deixa claro que ela sabe o que o homem fez mais cedo com o seu batedor. Muzi, no entanto, tenta arrumar briga sem motivo, comentando que é uma pena que, com a aptidão de seu corpo, será difícil para Zhu Fan se tornar um guerreiro da Queda das Estrelas de patente intermediária em sua vida, e que se ele tentar ganhar dinheiro como mercenário, ele terá que continuar sendo carne para canhão e ser carregado por equipes de guerreiros da Queda das Estrelas mais fortes pelo resto de sua vida. Enquanto os outros mercenários riem, Mu Linyu e Muan Hou concordam que o homem está apenas amargo por ter que limpar os restos do monstro. Nessa mesma noite, Mu Jiuyenil se aproxima de Zhu Fan, que está de guarda, já que não é muito útil em uma luta e quer compensar isso mantendo-se vigilante. Ela discorda, dizendo que o protocolo exige que 2 pessoas fiquem de guarda de qualquer maneira, então ela está apenas seguindo as regras. Eles fazem pequenas conversas, e Zhu Fan supõe pelos sotaques deles que são mercenários de Cidade J, que foi a primeira a ser atingida pelos ataques dos monstros. Então ele pergunta a ela o que ela e seus irmãos estão fazendo em Cidade Z.
já que há mais covis de monstros para cuidar de onde eles vêm. Mu Jiu-Enil começa a explicar que é o teste de passagem de idade de sua família, quando ela é interrompida pelo chão se movendo sob seus pés, e ambos caem em um buraco que se abre sob Zoofan. Sem aviso, uma figura observa a queda deles da borda do buraco. Acontece que os dois caíram em um túnel ferroviário, e Zoofan sabe que é quase impossível que eles tenham tido tanta má sorte para isso ter acontecido enquanto estavam exatamente em cima dele. No entanto, Mu Jiu-Enil desvia o assunto e pergunta a ele se ele sabe de alguma maneira de sair dos túneis do metrô. Zoofan memorizou utilmente todo o layout da área antes de vir nesta missão, incluindo o layout dos túneis do metrô sob a cidade, então ele a leva até uma das saídas que pesquisou. Mu Jiu-Enil de repente para no caminho, anunciando a aproximação de monstros, todos de patente, o que ela não viu vindo com sua visão noturna superior, mas devido ao seu sentido de espada, uma habilidade de alto nível, que ela possui graças ao seu equipamento de ponta. Os monstros começam a entrar nos túneis em direção a eles, mas a líder da equipe não tem problemas em fatiar os monstros facilmente. Zoofan quer ajudar, mas a mulher diz para ele apenas ficar para trás, e que com suas habilidades de luta inferiores, Zoofan só acabará sendo um peso morto. Ela se envolve em uma aura brilhante, empurrando os inimigos para trás com seus ataques facilmente, algo que apenas um guerreiro da Queda das Estrelas de patente avançada deveria ser capaz de fazer quando superado em número por vários monstros de patente. No entanto, enquanto Mu Jiu-Enil não está olhando, uma cabeça cortada de um monstro derrotado ainda tem velocidade suficiente para atingir Zoofan e se prender em seu bracelete, mas ele o mata facilmente. A voz em sua cabeça o avisa de que ele derrotou com sucesso outro monstro de patente e que a velocidade de adaptação do sistema aumentará. Mas ele não tem tempo para considerar esta mensagem. Eles chegaram ao final do corredor que estavam seguindo, apenas para descobrir que a saída que queriam tomar foi bloqueada de fora. Mu Jiu-Enil fica imediatamente desconfiada de Zoofan por causa disso, pressionando sua espada contra a garganta de nosso herói. Zoofan a acusa de descontar sua raiva na saída bloqueada no carne para canhão, mas ela guarda sua arma, dizendo que estava apenas testando, já que esses acidentes foram muito coincidentes. Zoofan fica chocado com a revelação dela, mas ela simplesmente pede desculpas por tê-lo envolvido nisso, já que ela é o alvo. Zoofan percebe que isso deve ser resultado de uma briga familiar dos guerreiros da Queda das Estrelas, que pode ser bastante brutal às vezes. Zoofan pensa em outra saída dos túneis, lembrando-se da entrada do metrô que passaram a caminho do beco sem saída, tendo notado algumas lacunas no bloqueio, o que significa que tecnicamente deveriam conseguir sair por lá. Eles fazem uma breve pausa no caminho para que Zoofan possa recuperar o fôlego, e ele culpa o ar ruim nos túneis, embora claramente não afete Mu Jiu-Enil. Enquanto descansam, ela pergunta a ele qual é sua motivação para ter escolhido uma missão de patente se ele ainda é apenas um membro reserva dos Guerreiros da Queda das Estrelas. Claro, ele precisa de dinheiro, tendo apenas 2 anos antes da execução de seu pai, mas ele não conta a ela. Mu Jiu-Enil imediatamente se desculpa por sua insensibilidade, mas Zoofan simplesmente se levanta, já tendo descansado o suficiente. Após um curto período de tempo, finalmente alcançam a saída, aparecendo na rua novamente. Mas momentos depois de chegar ao céu aberto novamente, são repentinamente atacados por uma multidão de flechas vindas de cima. Mu Jiu-Enil se joga em Zoofan para colocar os dois atrás de uma cobertura, mas ela recebe uma flecha envenenada nas costas por seus esforços. Zoofan rapidamente trata o ferimento e lhe dá um antídoto. Acontece que ambos os membros de sua família que estavam com eles nesta missão a traíram. Depois de um breve monólogo sobre como uma traição é algo pequeno em um mundo cheio de monstros, seu tio Mu Jiu-Enil aciona uma explosão, verificando com Uzi que os monstros de um rio próximo foram todos atraídos para mais perto para limpar o que sobrar após a explosão. Eles apenas voltarão e contarão a todos que o filho do traidor emboscou a prodígio da família Mu, e ambos morreram depois de um ataque de monstros. Felizmente, Zoofan e Mu Jiu-Enil conseguiram voltar aos túneis de onde vieram pouco antes da explosão atingir. Mas o problema era que agora estavam novamente no subterrâneo infestado de monstros. Depois de sentir o atrativo de monstros misturado ao veneno na flecha, ambos percebem que a morte de Mu Jiu-Enil seria atribuída a Zoofan, o que significa que, em vingança, a família Mu provavelmente faria campanha contra a permanência da execução de seu pai. Os monstros atacam, mas Mu Jiu-Enil é apenas capaz de segurá-los enquanto Zoofan procura em sua memória por outras possíveis saídas dos túneis. Ele pensa em outra entrada bloqueada que eles talvez consigam romper novamente,
e eles correm em direção a ela. Enquanto isso, o Ofan está ciente de que a cada momento que passa, até mesmo o antídoto pode não funcionar mais se Muyenyu não tiver a chance de tomá-lo em breve. Eles alcançam a possível saída, sentindo o vento passar pelas brechas na abertura bloqueada. Diante da situação, Muyenyu propõe manter os monstros ocupados enquanto Zhu Fan escapa, já que tudo isso aconteceu por causa dela. E o atrativo de monstros em seu sangue só atrairá mais monstros de qualquer maneira, então ela não conseguirá escapar deles de jeito nenhum. Antes que Zhu Fan possa objetar, ela se lança no meio dos monstros, enquanto Zhu Fan começa a remover os escombros e tenta pensar em uma maneira de escaparem com vida. A entrada foi desobstruída, mas ele também teve a chance de armar uma armadilha de fios entre ele e os monstros, pela qual Muyenyu desliza em segurança. Os monstros, sem perceber os fios, avançam diretamente neles, colapsando o túnel quando a armadilha é quebrada. Ambos conseguem sair vivos e tentam recuperar o fôlego, quando a espada de Muyenyu os alerta sobre ainda mais monstros se aproximando. Pior ainda, o veneno, os ferimentos e o cansaço finalmente alcançaram Muyenyu, e ela desmaia no chão, dizendo a Zhu Fan para correr por sua vida. Zhu Fan agarra e pega a espada dela que ela deixou cair, irritado por ainda não ter derrotado um monstro de patente sozinho, e grita para os monstros virem até ele. Um monstro próximo não precisa de mais incentivo do que isso e se lança contra a dupla, e Zhu Fan o decapita suavemente, mas a cabeça do monstro ainda consegue atacar com sua língua, perfurando o peito de Zhu Fan, enquanto ele cai para trás, pedindo desculpas mentalmente ao pai por não poder limpar seu nome como prometeu. Uma voz ecoa em sua cabeça mais uma vez, informando-lhe que após matar 3 monstros de patente, a coleta de energia foi concluída e que o sistema do Deus da Guerra foi ativado. Outra notificação separada anuncia que o hospedeiro está à beira da morte e que o tratamento de emergência deve ser administrado imediatamente. A mensagem anterior a esta continua dizendo que, com a ativação do sistema do Deus da Guerra, 100 pontos de atributo serão distribuídos ao hospedeiro, que serão automaticamente distribuídos entre as estatísticas da mente, físico, força e agilidade de Zhu Fan. Zhu Fan de repente voltou para a rua onde morreu, mas a ferida em seu peito cicatrizou completamente. No entanto, os monstros de peixe-lagarto não recuaram e estão se dirigindo ao corpo caído de Minyu. No entanto, apenas ao se sentar, Zhu Fan chama a atenção deles, e os monstros ao redor se lançam contra ele. Mas nosso herói desvia facilmente de todos os monstros. Ele percebe que a espada parece irradiar uma fonte infinita de poder. Ao avaliá-la, ele descobre que a espada foi imbuída com o núcleo de monstro de uma criatura de patente, e também aumenta a força do usuário. Após a atualização, Zhu Fan aprende que agora pode usar a espada facilmente, e matar um monstro após o outro é brincadeira de criança. Cuidar de 2 monstros ao mesmo tempo com suas habilidades e poder recém-descobertos faz com que ele acredite que está perto do topo entre os guerreiros da Queda das Estrelas de patente novato. Mas então uma notificação o instiga a se concentrar nos inimigos, pois ele ainda está em batalha. Provocando os monstros, ele os ataca de frente, e fica imerso em seu novo poder excitado. Ele pode enfrentá-los de frente, e não se esconder atrás de um grupo. Uma faísca de esperança se acende nele de que finalmente será capaz de controlar seu próprio destino. Após eliminar os monstros, uma notificação sobre suas estatísticas pede que ele distribua pontos de atributo, mas ele adia isso ao notar Muyenyu caída. A pilha de corpos de monstros os manterá afastados por um tempo, então sua prioridade agora é tratar o veneno e o atrativo de monstros no corpo de Muyenyu. Ele desabotou a camisa dela para lidar com o ferimento e para encobri-lo com o cheiro de outros medicamentos feitos a partir de outros monstros e plantas mutadas. Ele usa um medicamento feito de um monstro gambá, e como cheira tão mal, muitos monstros optam por evitá-lo. Finalmente, ele descansa por um curto período de tempo após limpar o ferimento dela, encobrir o cheiro e enfaixá-la. Antes de começar a planejar a fuga, ele decide descobrir o que aconteceu com ele. O lindo colar de fragmento de meteorito agora desapareceu, supondo que se transformou no sistema do Deus da Guerra. Apenas pela ativação do sistema, suas estatísticas aumentaram muito e seus ferimentos foram curados. Novamente, a notificação de pontos de atributo atribuíveis aparece. Zhu Fan pede ao sistema para se explicar, mas não recebe resposta. Ficando irritado, ele adivinha com sorte que tudo o que ele precisa fazer para operar o sistema do Deus da Guerra é usar sua mente. Atribuindo 2 pontos de atributo para a força, ele já sente uma mudança drástica ao manusear a espada. Ele sente que está trapaceando depois de atribuir o restante de seus pontos de atributo.
Para testar sua nova força, o Urfan atrai um monstro com isca, o distrai e o perfura facilmente, terminando-o em um movimento. A sensação de ser forte o deixa revigorado.